Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao vídeo do canal Envolvidos com Cristo, Entendendo a Obra do Espírito Santo, parte 3. Nós temos falado a respeito da obra do Espírito Santo, um tema tão importante nos dias de hoje para a nossa caminhada cristã. E hoje nós vamos abordar a respeito da obra do Espírito Santo para a capacitação no Antigo Testamento, a capacitação para o serviço dos servos de Deus no Antigo Testamento. E para isso nós vamos meditar em algumas passagens da Escritura Sagrada, começando no livro de Gênesis, capítulo de número 41, a partir do verso 38. Se você tiver sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura de hoje. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Nós vemos também em Números, capítulo de número 11, no verso 16 e 17. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Nós temos também em Números capítulo 27, número 18, versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Também nós vemos em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Glórias a Deus, aleluia. Meus queridos, nós vemos em 4 passagens que nós acabamos de meditar. Primeiramente, a palavra do Senhor dizendo que José, ele tinha o Espírito do Senhor, ele tinha o Espírito de Deus, ele tinha um Espírito excelente, a qual ele esteve através de um sonho que Faraó teve. Ele interpretou esse sonho e caiu nas graças de Faraó. E nós vemos que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele agiu na vida de José para que trouxesse a mensagem, a interpretação para o Faraó. E a partir desse momento, José engrandecido em todo o Egito, tornando-se governador daquela nação. E os irmãos conhecem a história em que José vai realizar ali grandes feitos, orientando e governando aquela nação, para que aquela nação e também os povos vizinhos viessem a ter o sustento, viessem a ter o alimento, né? E foi estocado durante 7 anos de bonança naquela nação. Então nós vemos José sendo usado por Deus para uma grande obra, né? Nós também vemos logo depois, em Números capítulo 11, o Senhor dizendo a Moisés para que ele reunisse 70 anciãos do povo, 70 homens honestos, íntegros, a qual o povo considerava anciãos, né, perante o povo. E nós vemos que o Senhor ordena a Moisés para que ele repartisse do seu espírito entre os 70 anciãos, para que eles viessem ajudá-lo na missão de julgar o povo, de liderar aquela nação tão numerosa que era a nação de Israel. Nós vemos também em Números capítulo 27 a história em que narra que Moisés viesse a tomar Josué como novo líder da tribo de Israel, do povo de Israel. E Josué, ele tinha o Espírito de Deus. Ele foi escolhido porque o Espírito Santo já habitava em Josué. Então Moisés, ele toma Josué e ali consagra como novo líder do povo de Israel. Nós vemos também depois, na sequência, em 1 Samuel, o momento em que o rei Davi é ungido, né? Davi, inicialmente um garoto, um rapaz, ele é ungido rei sobre todo Israel. E a partir daquele momento,
A palavra vai dizer que o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. O Espírito do Senhor, ele tomou conta do coração de Davi, da alma de Davi, e fez com que os feitos de Davi fossem feitos que dificilmente seriam comparados a outros reis no futuro da terra de Israel. Porque Davi, ele deixava o Espírito do Senhor tomar as rédeas de suas ações. Nós vamos ver várias histórias sobre Davi, em que ele vence as batalhas, as guerras, ele age com sabedoria perante seus inimigos, perante o povo, perante os demais reis, né, das outras terras. E claro, Davi também era um homem, né? Nós vamos ver mais para frente Davi sendo advertido e exortado por um pecado que ele havia cometido. Mas Davi tinha algo precioso que o Senhor enxergava nele. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele buscava estar na presença de Deus, ele buscava fazer a vontade do Senhor, ele buscava estar na presença e na casa do Senhor, ele buscava fazer a vontade de Deus. Então nós vemos que Davi é um personagem, além de muito conhecido, alguém que o Senhor, mesmo depois da sua falha, do seu pecado, ele continuou confiando em Davi como sendo o rei, né? E dizendo que Davi era o seu servo, né? Honra nós vemos para Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. Mas tudo isso que nós falamos, meus queridos, foi para relatar, para trazer um pouco do que foi o ministério do Espírito Santo na capacitação de homens do Senhor, de homens de Deus, para realizar o serviço para a sua obra, para determinado momento da história, né? Nós vemos esses três homens, esses três personagens sendo capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Meus queridos, esse é um momento em que nós estamos refletindo sobre a obra do Espírito Santo e nós podemos ver que ele agiu desde o começo da história, desde o momento que Deus separou um povo para si, né? E nós vamos meditar nos próximos vídeos sobre as demais obras que o Espírito Santo realizou, realiza e vai realizar ainda em nós, sobre nós e através de nós. Meus queridos, eu quero agora orar contigo para que o Senhor venha estar nos dando entendimento sobre como o Espírito Santo age, como o Espírito Santo deseja agir através de nós e em nós, para que nós sejamos cada vez mais edificados à imagem e semelhança do Senhor Jesus, estejamos glorificando o nome do Senhor, por onde quer que nós andemos, por onde quer que nós passemos, e tudo que fizermos seja para a glória do nosso Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós estamos gratos, Senhor, porque estamos meditando, Senhor, estudando a obra do Espírito Santo. Um tema tão importante, um tema tão maravilhoso, Senhor, e que nós temos tanto a aprender, que nós necessitamos da Tua capacitação, Senhor, nós necessitamos da Tua ajuda para compreendermos, Senhor, tudo que está, Senhor, dentro deste assunto, tudo que vem, Senhor, edificar as nossas vidas, Pai querido, conforme a Tua vontade, Senhor. Nos capacita, Senhor, nos dá, Senhor, entendimento e sabedoria a respeito do Espírito Santo, da Sua obra, Pai querido, das virtudes, Pai querido, da qualidade do Espírito Santo, Pai querido, de tudo que o Senhor tem a realizar em nossas vidas, através do Teu Espírito, Senhor. Pai querido, que nós possamos ter uma mente mais aberta, Pai, para entender tudo que o Senhor deseja, Senhor, transformar, edificar e desenvolver em nosso coração, Senhor, em nossa alma, Pai, em nosso espírito. Senhor, meu Deus, nos dá, Senhor, cada vez mais vontade, ânimo para estudar a Tua palavra, para compreender, Senhor, a Tua vontade e fazer, Senhor, tudo conforme o Teu querer e a Tua palavra nos orienta. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e que possamos estar juntos no próximo vídeo, se Deus quiser.